O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Evangelho pequeno, mas que nos diz muito. Hoje é o dia de Nossa Senhora das Dores. E essa foi uma das dores que Maria sentiu ao estar ali ao pé da cruz, ver o seu filho sendo crucificado, até morreu, né? Até deu o último suspiro e morreu. E ela teve que ver tudo isso, teve que presenciar tudo isso. E como hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, a igreja enumerou 7 dores de Maria, que eu vou falar aqui para vocês. As 7 dores de Maria: a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, a perda de Jesus, o caminho para o Calvário, a crucifixão, a deposição da cruz e o sepultamento de Jesus. Essas são 7 dores. Mas eu particularmente acredito que não foi somente isso. Foram 33 anos de convivência, tendo ali o seu filho ao seu lado, e provavelmente ela teve muitas preocupações, né? Muitas dores. Mas a igreja enumera essas 7 dores, né? E aí a gente vê que Maria, uma menina tão nova, que ficou grávida, né, do Filho de Deus, e aí teve que suportar tudo isso durante todo esse tempo. Logo lá no início, quando ela vai levar Jesus ao templo, aí já tem aquela profecia, né? E para uma mãe ouvir certas coisas é muito difícil. A gente sabe que o amor de mãe é diferenciado, né? É totalmente diferente do amor de pai. A mãe tem um cuidado maior, tem um zelo maior pelo filho, né? E por conta de ser mãe, né? De ter carregado aquela criaturinha no seu ventre e de ser ligada, né? Ligado ao filho, à filha. Então o amor de mãe é diferenciado. E ver acontecer tudo isso com o filho é muito difícil. E aí a gente só pode entender que Maria é essa pessoa muito abençoada e muito forte. Tem a música, né? Dizem que mulher é sexo frágil. Que mentira, né? Porque a mulher... Minha esposa é muito mais forte do que eu, né? Então, aguentar tudo isso é para a pessoa ser muito forte, muito abençoada, muito cheia de Deus. E é esse exemplo, esse testemunho que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas, diante de todas as dores, a gente sempre
confiar em Deus, sempre se apegar a Deus e nunca desanimar, por mais que o desânimo venha bater na nossa porta, mas que a gente nunca desanime, porque nós somos católicos, nós temos essa mãe maravilhosa, que é esse exemplo de força, exemplo de fé, exemplo de doação, né? Não hesitou ao falar: eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. É esse exemplo de Maria que nós temos que ter, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, que é sempre bom a gente falar disso, né? Jesus, ele estava ali já quase nos seus minutos finais, e ele entrega a sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado, que a gente sabe que é João, né? Então, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Muitas pessoas falam sobre a questão dos irmãos de Jesus. A gente sabe que naquela época, e até nos dias de hoje, naquela região, são os filhos que cuidam dos pais, os pais, as mães, os mais velhos, e principalmente naquela época, a viúva, se ela tinha um filho, o filho que cuidava dela. Mas se ela não tinha ninguém, ela ficava à margem da sociedade. Ela ia para as portas dos templos pedir esmola, para as ruas. Ela virava pedinte, né? Então ficava jogada. Ninguém se importava. E é por isso que o Senhor Jesus, ele fala para que a gente, na palavra, ele fala para que cuide dos órfãos e das viúvas. Porque os órfãos e as viúvas, naquela época, eram muito discriminados. E era pedir esmola, né? Ninguém se preocupava com eles. Então, se Jesus, naquele momento, se ele tivesse algum irmão, por que esses irmãos de Jesus Cristo não acolheu a sua mãe e a levou para casa para cuidar da sua mãe? Porque era da religião, era da lei o filho cuidar da sua mãe viúva. E aí as pessoas falam sobre os irmãos de Jesus, e cadê os irmãos de Jesus nesse momento? Que Maria estava viúva e tinha acabado de perder o seu filho. O Senhor Jesus, ele se preocupou com sua mãe, e pelo fato de só ter ele como filho, ele entregou ao seu discípulo amado para que ele pudesse cuidar da sua mãe, para que a sua mãe não ficasse jogada na rua, né? O Senhor Jesus Cristo, ele amou todos por igual. Assim como ele não deixou sua mãe desamparada, a nenhum de nós ele nos deixa desamparado. Ele nos deu essa mãe maravilhosa para que ela pudesse interceder por nós. Então, que possamos nessa celebração de hoje, não só hoje, mas todos os dias, rezar, orar por todas as mães que sofrem, por todas as mães que têm os seus filhos nas drogas, que têm os seus filhos nos caminhos errados. Que possamos rezar pedindo que o Senhor Jesus derrame a sua infinita misericórdia em todas as mães que estão sofrendo nesse momento. Às vezes a gente conhece os nossos vizinhos, mas a gente não sabe o que estão passando, e muitas vezes estão passando por momentos difíceis, mas a gente não sabe, e é por isso que a gente tem que orar, e orar muito por todos. Especialmente no dia de hoje, vamos rezar por todas as mães, né? Por todas as mães que sofrem, por todas as mães que rezam. Eu tenho a minha mãezinha que sempre rezou por mim, sempre orou por mim. Foi ela quem me educou na fé, foi ela que me encaminhou para fazer catequese, primeira comunhão e tudo mais, e sempre rezou por mim. Quando eu não estava participando de nada, é ela que rezava por mim. Então essas mães também precisam de oração. Então nós temos que rezar por todas as mães, por nossas mães, pelas mães dos nossos filhos,
por todas as mães. Então que possamos pedir ao Senhor Jesus que tenha mesmo misericórdia de todas as mães que estão sofrendo nesse momento. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.